Olá pessoal, eu sou o enfermeiro Max, estomaterapeuta, especialista em enfermagem oncológica, especialista em tratamento de feridas e gestão de curativos. Ao longo da minha experiência, eu venho percebendo que cada vez mais as pessoas estão vivendo mais. E junto com essa longevidade, também vem aparecendo diversas comorbidades. Eu acompanho muitos pacientes em clínicas, em residenciais geriátricos, em hospitais, em residências. Eu recebo muitas indicações de cirurgiões plásticos, atendo muitos pacientes de pós-cirúrgico, pacientes pós-traumáticos, pacientes com lesões por pressão, pacientes com pés diabéticos, pacientes com deiscência de sutura, entre outras comorbidades e outros tipos de lesões. E nesses atendimentos eu observo que muitos desses pacientes ou são acamados ou estão acamados momentaneamente, estão debilitados em função de um pós-cirúrgico, em função de lesão por pressão ou em função de problemas vasculares, Cada vez mais o mercado está buscando por um profissional competente no tratamento de feridas, para que a gente consiga devolver a qualidade de vida a esses pacientes e retorne ao convívio social. E se essa era a sua dúvida, se há espaço e se tem demanda para um profissional capacitado no tratamento de feridas e curativos, a resposta é sim. Tem bastante paciente precisando de profissional competente, profissional comprometido com o tratamento do paciente, buscando devolver sua qualidade de vida e trazê-lo ao convívio social, ao convívio familiar. O perfil dos pacientes que necessitam de tratamento de feridas. São muitas patologias e muitas delas são responsáveis pelo início das lesões nos pacientes. Eu posso citar alguns exemplos para vocês. Um paciente diabético, um paciente que tem uma diabetes descontrolada, um paciente com insuficiência cardíaca descontrolada, um paciente que é hipertenso descontrolado, um paciente que não tem aporte nutricional, um paciente desnutrido, um paciente emagrecido, um paciente que está sarcopênico. Esse paciente é sério candidato a adquirir lesão por pressão. Não que só pelo paciente seja emagrecido que ele vá ter lesão por pressão, mas a possibilidade dele ter uma lesão por pressão é maior do que um paciente que já tem um aporte nutricional maior. Muitas patologias podem levar a uma lesão. São pacientes idosos, acamados, com pouca mobilidade, pacientes dependentes de familiares, de cuidadores, para que tenham a sua mobilidade. Muitos pacientes que necessitam de auxílio para mudanças de decúbito, pacientes rígidos, pacientes que não têm mobilidade alguma. Esses pacientes estão predispostos a adquirirem lesão por pressão, por exemplo. Pacientes que têm quadro de desnutrição, pacientes que têm diabetes descompensada, insuficiência cardíaca, sem o controle medicamentoso, pacientes pós-cirúrgicos que necessitam de auxílio para sua cicatrização. É muito comum atendimento a pacientes com dificuldades de deambulação, principalmente os idosos, A gente vê muito em casa pacientes com tapete na casa, onde o paciente tropeça e cai, acaba tendo uma fratura, muitas vezes fratura de fêmur, acabam indo para a cirurgia, voltam para casa e necessitam de um profissional para cuidar da cicatrização. Até porque um profissional qualificado vai evitar que o paciente tenha uma deiscência de sutura, para evitar que tenha uma infecção no ponto de sutura, observar sinais flogísticos para que a cicatrização ocorra perfeitamente. O crescimento do atendimento em casa. Hoje muitas famílias evitam de levar os seus familiares com comorbidades a hospitais, a clínicas, principalmente porque estão cheios, muitas vezes não têm convênios, acabam levando para o SUS, é uma demora, é espera, é triagem, e os pacientes ficam aguardando até que consigam atendimento. Muitas vezes procuram os postos de saúde para que sejam referenciados para determinado hospital, mas esse processo também demora bastante. Muitas famílias estão optando por receber os atendimentos em casa, no conforto do lar, junto da família, onde ele não precisa se deslocar. Pensem, um profissional que pode se deslocar até o seu atendimento, junto à família, ao seu paciente. Pense em um paciente acamado. Vamos usar como exemplo
a família teria que contratar uma ambulância, um serviço de transporte, para que consiga levar o seu familiar para uma clínica ou para um hospital e aguardar até que consiga atendimento. E muitas vezes acabam se aventurando, colocando um paciente no carro, causando agravamento da lesão ou piora do seu estado de saúde. O atendimento em casa, esse atendimento domiciliar, ele deixa com certeza a família muito mais tranquila. A família não precisa se deslocar, não precisa se preocupar com o tempo, com o clima, com chuva, com sol, e acaba recebendo o profissional capacitado em sua casa. E eu posso falar como exemplo, os meus atendimentos, praticamente todos são residenciais, são atendimentos domiciliares, onde eu me desloco até o paciente, faço meu atendimento, parto para outro paciente e assim sucessivamente. Com certeza a família fica satisfeita de não ter que deslocar o seu familiar, solicitar um transporte, colocar ele em um ambiente onde tem bactérias, tem vírus, vai aguardar atendimento e sem falar no deslocamento e o tempo que isso leva. E nesse contexto surgem grandes oportunidades para profissionais capacitados, assim como eu, atenderem os pacientes no conforto do seu lar. A demanda por profissionais por parte de clínicas e geriatrias. Na minha convivência em residenciais geriátricos, em clínicas e hospitais, eu percebo muitos desses pacientes desenvolvendo lesão por pressão. Em sua maioria são oriundos de ambiente hospitalar, onde os pacientes vão para os residenciais já com lesões e lá nesses residenciais necessitam de profissionais capacitados para que possam realizar o tratamento. E muitas dessas vezes não temos os profissionais qualificados, porque não estão acostumados a tratar esse tipo de lesão, porque a maioria deles não tem lesão oriundas nos residenciais geriátricos, e sim vem de um local externo. Esses profissionais que trabalham nos residenciais têm a necessidade de ter uma capacitação e de ter um profissional qualificado e capacitado para que possa passar as orientações adequadas para o tratamento e os devidos cuidados para esse paciente. Este é um grande mercado que nós, profissionais capacitados, que podemos realizar esse tipo de atendimento, consultoria, capacitação, podemos atuar. Sobre as patologias que geram lesões, eu falei anteriormente muitas delas. A gente pode se aprofundar um pouco mais. Por exemplo, um paciente que tem diabetes descompensada, muitas das vezes eles acabam sendo acometidos por problemas vasculares. Desenvolvem úlcera venosa, úlcera arterial, úlcera mista. Isso acaba causando uma lesão de difícil cicatrização, onde a gente tem que ter um acompanhamento junto com uma equipe multiprofissional, principalmente com um cirurgião vascular. Exames são solicitados, por exemplo, uma ecodoppler de membros inferiores, onde a gente consegue ver o sistema venoso e o sistema arterial, para a gente descobrir a etiologia dessa lesão. Pacientes que têm insuficiência cardíaca acabam retendo muito líquido, apresentando linfedema. Essa retenção de líquido acaba fazendo com que o paciente tenha um edema importante e acabe também ocasionando uma lesão. Não podemos esquecer também lesões por traumas, aqueles pacientes que acabam sofrendo uma batida, aqueles pacientes que fazem algum corte com um pérfuro cortante, aqueles pacientes que são pós-cirúrgicos, que acabam rompendo algum ponto de sutura e causando uma deiscência de sutura. Muitas vezes, deiscência de sutura bastante grande e acaba demorando bastante para cicatrizar. E todas essas lesões acabam necessitando de um profissional qualificado, capacitado, comprometido com o tratamento, onde ele entende que cada fase necessita de um material adequado, para que consiga devolver a qualidade de vida desse paciente. Então, você profissional da saúde, que estava se questionando se tinha demanda no mercado por um profissional qualificado em tratamento de feridas e gestão de curativos, você acompanhou em vários tópicos que sim, tem bastante mercado para que a gente possa trabalhar com os nossos pacientes. A gente viu os atendimentos domiciliares que estão crescendo cada vez mais, os pacientes sendo atendidos no conforto do seu lar. Nós vimos as principais comorbidades que geram as lesões. Nós acompanhamos o perfil dos pacientes que necessitam de tratamento de feridas. Nós acompanhamos a demanda
de profissionais em residenciais, geriátricos e clínicas. E se você quer saber mais sobre o mundo das feridas, sobre como tratá-las, acompanhe o meu canal no YouTube, me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que eu vou trazer muito material interessante para você. E se você tiver dúvidas ou tiver algum assunto interessante que eu não abordei aqui, traga lá nos comentários, faça sua pergunta, que eu vou responder para você.